Queridos irmãos e irmãs, nós estamos já vivendo este tempo forte de conversão, que é a Quaresma. Esse número 40, ele traz um chamado de mudança. É um número bíblico, é um número simbólico. Quando nós falamos 40, nós lembramos o dilúvio. Choveu 40 dias e 40 noites. Moisés ficou no alto do monte 40 dias, 40 noites. O povo saiu do Egito para a terra prometida, e esta caminhada durou 40 anos. Jesus, ele vai para o deserto ser tentado por Satanás durante 40 dias. O que significa o número 40? Significa sair de uma realidade inferior, passando a uma realidade nova. Em Cristo somos novas criaturas. Este tempo da Quaresma é uma proposta de Deus para que nós nos dediquemos a esta conversão. Convertio, metanoia, sair de uma vida menor para uma vida mais abençoada, sair de uma vida apequenada para uma vida agraciada. E é preciso, para este caminho, alguns exercícios quaresmais. A igreja, baseada na palavra do Senhor, nos passam alguns exercícios que nós devemos fazer, ou deveríamos fazer, para que o nosso espírito seja trabalhado neste tempo quaresmal. Nós ouvimos no Evangelho da quarta-feira de cinzas quais são os 3 exercícios principais: a oração, a esmola e o jejum. Oração, relacionamento com Deus. Esmola, relacionamento com os outros. Jejum, relacionamento comigo mesmo. Nós teremos vários momentos da Quaresma para aprofundarmos nestes e nos outros exercícios quaresmais. Nesta noite, a sexta-feira depois de cinzas, o tema é o jejum. Mas não apenas um jejum externo, um jejum ritual, um jejum para cumprir obrigação. Tanto Jesus no Evangelho, como na primeira leitura de Isaías, a Bíblia nos mostra que apenas uma questão exterior: eu estou sem comer isso, eu estou sem comer aquilo, eu estou sem beber isso, eu não faço aquilo. Para Deus, meu filho, não fede e nem cheira. E na primeira leitura fedeu. Deus não aceitou o jejum daquele povo. E o povo vai até Deus reclamar. Voltemos à primeira leitura. Assim fala o Senhor Deus: grita forte sem cessar, levanta a voz com trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Aí Deus faz referência a quem está reclamando. Exigem de mim, estão falando, é Deus falando, exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Oh meu Deus, não é possível, você não está vendo o que estão fazendo comigo? Faça-me justiça, me dê a sua graça, me dê a sua bênção. Eu quero estar perto de ti, eu frequento a igreja, eu quero ler a tua palavra, eu sou uma pessoa de oração. Por que está acontecendo isso, meu Deus? Aí Deus faz uma pergunta: por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? Eles perguntam a Deus, e Deus vai dizer: é porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. E aqui nós temos outras colocações. O que nós precisamos aprender urgente com esta leitura? Que o nosso gesto externo, ele só vale para Deus
se ele é seguido pelo gesto interno. Se aquilo que nós fazemos enquanto rito confere a nossa espiritualidade, ela nos aproxima de Deus e Deus haverá de ter justiça. Porém, se nós, como dizem por aí, acendemos uma vela para Deus e outra para o diabo, as coisas vão começar a não dar certo. O que as pessoas não entenderam ainda, e vão entender por bem ou vão entender por mal, é que com Deus você não leva uma vida mais ou menos como você leva com as pessoas. Tem gente que adora uma vida mais ou menos, com mentira, com jeitinho, principalmente brasileiro, né? O jeitinho, finge que é, fala o que não é, parece, é tudo uma aparência, e passa. A gente consegue enganar, não é? Só que Deus, Ele conhece o nosso coração. E aquilo que Ele diz ao povo da primeira leitura, pela boca de Isaías, Ele faz um alerta a nós. Não adianta dedicar ao jejum, à oração, à esmola, leitura da Bíblia, missa, terço, via sacra, se o nosso coração é mau, se nós continuamos fazendo o mal. Porque há pessoas que eu não entendo o que se passa na cabeça de uns. A pessoa frequenta a igreja, a pessoa ouve a palavra de Deus, a pessoa recebe a comunhão. Teve uma pessoa que não gostou do que eu falei, mas ela ouviu. Padre, eu não gosto de receber comunhão na língua. Perdão, eu não gosto de receber comunhão na mão. Eu acho uma falta de respeito. Comunhão deve ser colocada na minha língua. Eu falei, na língua dos outros, porque a sua, minha filha, está bem mais suja que a sua mão. A gente fica com esses rituais puritanos e nós não aprofundamos nas razões do coração. Um dos melhores jejuns no tempo da quaresma é o jejum da língua. As pessoas falam pelo cotovelo e não adianta, isso eu vejo. Prega, lê a palavra, a pessoa é exortada, a pessoa é direcionada, mostra para a pessoa o texto bíblico, ela não consegue. É aquilo que fala Tiago 3, ela tem uma língua indomada. A língua dela parece um órgão que tem livre, ela age livremente ao seu desejo. É uma língua que não fica quieta. E uma boca que não fica quieta, uma língua que fofoca, que fala mentiras, que fala dos outros, que conta injúrias, que espalha cisânia. Esta língua contamina o corpo todo. E não sou eu que estou dizendo, leia Tiago capítulo 3. Quem não consegue frear a própria língua, não conseguirá frear o restante do corpo. É por isso que há pessoas que têm uma vida bem descontrolada, porque a língua da pessoa não consegue ficar em repouso. Ela tem uma necessidade de falar. E na maioria das vezes, se é que vocês concordam, quem anda falando no seu ouvido demais, se você vê uma pessoa que fala demais, 99,9 está falando o que ela dá conta dela. Está falando o que o silêncio seria melhor. Havia um rei na era medieval que ficou sabendo que o rei vizinho iria tentar atacar o seu palácio para roubar os seus soldados. Ele, como era um rei muito político, ele fez com que esse rei viesse ao castelo dele para oferecer um banquete e ali manter uma amizade, começar um relacionamento de paz. Porém, ele queria dar uma lição neste outro rei. Como que você senta à minha mesa? Como que você come da minha comida, tentando me destruir? Porque esse rei vivia falando mal. Eu vou invadir aquele reino. Aquele rei lá não dá conta de coordenar. Aquele rei lá é um frouxo. Isso aí não merece a coroa que tem. Só que neste mesmo jantar estaria ao lado do rei a sua esposa.
que era a sua melhor amiga, a sua conselheira, uma mulher que estava do lado do rei, para o que desse e viesse. Então ele queria, na frente dos convivas, surpreender a rainha. Então ele secretamente, ele chama o chefe lá da sua cozinha real e diz assim: olha, o banquete amanhã você fará para mim 2 pratos especiais, 2 pratos grandes, bonitos, que virão debaixo de uma cúpula de prata. Você fará para o homem que estiver da minha esquerda o pior prato, e você fará para a mulher que estiver da minha direita o melhor prato. E você vai destampar e os convivas verão, só pelo prato de um eles verão que aquele não é tão agradável, mas pelo prato da minha esposa eles verão que é uma grande homenagem. O chefe disse: deixa comigo, eu já sei até o que eu farei. Na hora do banquete, teve lá os licores iniciais, algumas tâmaras, sementes, vinho. Chegou a hora do jantar. O rei estava curioso, qual seria o prato desse outro monarca traidor, fofoqueiro, invejoso? Qual será o prato da minha esposa, a minha amada? Então foi servindo o prato para as outras pessoas. Todas as outras pessoas que estavam no banquete comeram todas as carnes, menos a que foi oferecida aos 2. Ele coloca, o chefe, primeiro o prato na frente do rei inimigo, depois coloca o prato na frente da rainha. Ele destampa primeiro o prato do inimigo. Era uma língua de boi recheada, macia, suculenta, com um molho nobre, um queijo gratinado, um prato que enchia a boca de água para quem é fã desse tipo de carne. Aquele rei olhou para o prato e olhou para o rei que tinha convidado e só fez assim. Isso, o rei já estava de olho no prato da esposa. Hora que o chefe destampa o prato, havia uma língua de boi recheada, com um molho delicioso e um queijo gratinado. O rei olha para um prato, ele olha para o outro, eles são exatamente idênticos. O mesmo prato o chefe fez para o rei inimigo e para a esposa. O monarca que estava oferecendo o banquete não entendeu e chamou o chefe e disse: você não entendeu a minha ordem? Eu pedi para você fazer o pior prato para o rei e o melhor para minha esposa. E o chefe disse: foi exatamente o que eu fiz. A língua não é boa e nem ruim, depende do uso dela. O melhor prato para sua esposa é a língua. Com ela te aconselha, te orienta, te diz palavras maravilhosas. Aquele prato para aquele rei é o pior, que com essa língua ele blasfema, é invejoso, fala mal. A língua, majestade, não é boa e nem má, depende do uso que fazemos dela. E tanto o rei como a mulher comeram aquela língua, cada um na sua realidade. Esta história é interessante porque ela nos mostra que muitas atitudes, elas não são nem boas nem más em si. O que manda muito é a intenção do coração. E nós, como bons mineiros, dizemos muito: de boas intenções o inferno está cheio. Porque a pessoa faz o mal e ela vai dizer que ela queria fazer o bem. Este é o dilema da primeira leitura. Jesus quer que esse jejum que essas pessoas estão fazendo não sejam apenas um jejum para o corpo, mas seja para a alma, para o espírito, para o coração. Na quaresma, nós somos convidados a mortificar os nossos corpos pela penitência, pelo jejum, pelas práticas quaresmais, mas tudo isso que acontece fora de nós precisa acontecer
dentro de nós. Traz o missal da missa para mim. Preste atenção, pode segurar aqui. A oração inicial. Olha a oração inicial da missa de hoje. Ó Deus, eu já rezei a oração do dia. Assisti com vossa bondade a penitência que iniciamos. E olha que a igreja pede. Para que vivamos interiormente as práticas externas da quaresma. Olha como que a oração da missa de hoje está baseada na primeira leitura. Não vale se for só para fora, não vale se for só para aparecer, não vale se é só para os outros. Não foi esse o evangelho de quarta? Não ora para o pessoal ver, não faz jejum para o pessoal ver, não dá esmola para o pessoal ver. Já recebeu a recompensa. Quando orardes, ora em segredo. Quando jejuardes, jejua em segredo. Quando deres esmola, que a tua mão direita não sabe o que fez a esquerda, ou vice-versa, e o teu pai que vê e conhece o escondido, te recompensará. E a leitura, Deus pergunta: acaso é esse jejum que aprecio o dia em que uma pessoa se mortifica? Ai, nossa senhora, eu gosto de manhã de fome. O que aconteceu? Fazendo jejum hoje. Comi nada. Aí Deus está perguntando: peraí, meu chapa, acaso é esse jejum que eu aprecio o dia que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco. Junco é uma plantinha. Curvar a cabeça como junco, deitar-se em saco, ou seja, vestir uma roupa a mais humilde de todas e jogar cinza na cabeça? Acaso chamas a isso jejum? A esse jejum dia grato ao Senhor? Gente, Deus não está satisfeito com essas pessoas. E essas pessoas, inocentemente, pode ser eu e você, fazendo jejum sem o sentido maior do jejum. E qual é este sentido? A conversão, a mudança de vida, tornar o nosso coração mais parecido com o coração de Jesus. Me desculpem, mas o exemplo cabe e o darei. Não vou contar o santo, só o milagre. Uma pessoa me disse: padre, fulano não muda. Por quê? Eu não pude ir na missa de quarta-feira de cinzas para olhar tal pessoa aqui em casa doente. Tal pessoa foi à missa, rezou, pegou o folheto, leu as leituras, muita piedade, recebeu a cinza, até inclinou para receber a cinza. Mas quando acabou a missa, era para essa pessoa trazer uma coisa que a gente pediu. A gente ia jantar quando ele chegasse. Ele esqueceu de comprar. A hora que ele chegou em casa, a gente perguntou: trouxe tal coisa? Padre, ele arrancou um palavrão, mandou a gente para um lugar, bateu a porta e saiu cantando o pneu. Trouxe, mas aí já tinha estragado o nosso jantar. É um exemplo. Esta pessoa deveria escutar esta leitura. O que adiantou esse jejum que você fez? O que adiantou a missa que você participou? Que papagaiada que foi essa? De receber cinza na cabeça e chegar em casa tratando a sua família de qualquer maneira, tratando os próximos de qualquer maneira, gritando palavrão, batendo porta. Você acha que isso me agrada? Você acha que ficar passando cinza na cabeça e tratando a sua família assim, você me agrada? Vocês estão entendendo, meus irmãos? Não é não ir à igreja, não passar cinza, não rezar. Pelo contrário, ir à igreja, receber a cinza, oração, jejum, esmola, mas com o coração, com o ser interior, sendo uma pessoa melhor, principalmente para quem faz parte da sua vida. Esta pessoa deveria ter chegado em casa cheia de Deus,
E olha que o exemplo que eu dei na missa, e me recordo bem, foi exatamente esse. Suponhamos que a sua penitência quaresmal seja para você ter mais docilidade com a sua família, ter mais paciência na sua casa. A pessoa estava aqui, ouviu a pregação, recebeu a comunhão, cinza na cabeça, volta para casa para fazer esse escarcéu lá. Que sentido tem a missa? Que sentido tem a quaresma? Que sentido teve o jejum? Deus está falando que não é isso que Ele espera. Então o que Deus espera, Padre? Ele vai dizer: acaso o jejum que eu prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher na casa os pobres peregrinos? Encontraste um nu, cobre-o, não despreze a carne. Encontraste alguém com fome, dê de comer, com sede, dê de beber. A tua família trate com honra. Este é o jejum que Deus espera de nós. Você tem na ponta da língua a resposta. Você sabe quebrar as pernas da pessoa na palavra. Mas porque é quaresma, eu não vou dizer, eu vou manter a paz, eu vou segurar a minha língua. Esta pessoa agrada a Deus. Entre estar certo e ser feliz, é muito melhor você escolher ser feliz. Quem quer estar certo o tempo todo é uma pessoa difícil de convivência. Então nós precisamos aplicar este jejum naquilo que Deus espera de nós. E olha como que a leitura, ela muda de olhar. Quando nós fazemos as práticas quaresmais, mas não mudamos o interior e continuamos tratando a nossa família de qualquer maneira, nós podemos até perguntar a Deus: mas por que não te regozijaste quando jejuávamos? E por que nos ignoraste quando nos humilhávamos? Deus respondeu: é porque no dia do vosso jejum você está fazendo o que não deveria fazer. Mas o final da leitura muda. Aqui eu gosto. Então, o que é este então? Quem faz o jejum por fora e por dentro. Quem ora por fora e transforma o coração por dentro. Quem ajuda os de fora, mas principalmente os de dentro. Quem ajuda os de fora, mas principalmente os de dentro. Então, quem vive assim, brilhará a luz de Deus como a aurora. Você será luz, você vai iluminar. A tua saúde recuperar-se-á mais depressa. Olha aqui, é palavra de Deus. Uma pessoa enferma, seja do corpo ou da alma, se você faz um jejum de coração, se você é uma pessoa boa, se você trata bem o seu marido, a sua mulher, os seus filhos, seus amigos, se você é uma pessoa agradável, você melhora mais rápido. Está falando na palavra. Deus tem um olhar de cura física para aquele que tem práticas externas e internas, e isso se chama congruência. Nós não podemos ter uma vida incongruente, mas devemos buscar uma congruência diária. O que é isso, Padre? Viver para fora o que eu estou vivendo para dentro. Mostrar para os outros aquilo que Deus já sabe. Uma pessoa assim é abençoada. Uma pessoa assim é luz. Uma pessoa assim recupera a saúde mais rápido. À frente caminhará tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e Ele te atenderá. Pedirá socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Amém? Quem não quer isso, gente? Eu quero isso. Eu não quero ser da primeira leva, eu quero ser da final da leitura. Os que nós lemos no início do capítulo 58, são aqueles que fazem práticas externas, mas não mudam o interno. Do versículo 6 até o 9, é o jejum que Deus quer.
E as pessoas que fazem esse jejum, o jejum de tratar os outros melhor, o jejum de repartir o pão, de dividir a vida, de oferecer o ombro, o abraço, um sorriso, de se preocupar com alguém. Hoje, numa das minhas postagens no Instagram, se você não está lá, vai lá, Padre Christian, estou fazendo, cada dia tem um desafio da quaresma, hein? Mas numa das minhas postagens, não lembro se foi ontem ou hoje, eu falava sobre a pessoa ser carinhosa. Eu pus até um pãozinho, você viu? Tem uma torrada, o patê em forma de ursinho e o queijo como se fosse um cobertor. Aí fica um ursinho dormindo no pão. É uma brincadeira, um carinho. Quem fez aquele sanduíche fez com carinho. Custa gestos de carinho. E aqui, homens, eu não estou falando em frescura, eu não estou falando em coisas femininas, não, eu estou falando em ser atencioso, em tratar bem, em cumprimentar. Um gesto vale mais que 1000 palavras. Vale mais que 1000 palavras. Exemplo, vou contar seu gesto. Estava ontem lá em casa, e olha que esses dias, meus irmãos, eu tenho trabalhado, viu? Hoje eu estou cansado, mas feliz. Aí, não tenho comido bem, etc. Ontem, um corre-corre. Ontem seria a live com o Álvaro e Daniel, né, ficou travando, a gente vai marcar outra. Cheguei em casa 6:45. Não tem nem tempo de tomar banho, comer nada, já avisa a live. Aí depois falou, tenho que preparar 2 aulas aqui, depois eu como. Estou lá preparando, aí meu telefone. Não é assim um barulhinho? Aí eu falei, oh, meu Deus, quem será? Olhei, Flavinho dali, é o ministro. Aí eu falei, o que o Flavinho quer, gente? Aí tinha um áudio. Aí ele falou assim, padre, está na sua casa? Aí eu respondi, tô. Ele falou, então espera aí, que eu vim aqui buscar uma sopa de galinha, uma canja, lá para casa. Eu vou deixar para o senhor aí uma vasilhinha de sopa com um pedacinho de frango e umas torradinhas. Eu falei, meu Deus, papai, que delícia. Além de eu gostar muito, eu estava pensando o que eu ia me virar lá em casa. Eu não sei cozinhar, não tenho medo de falar. Essa é uma arte que eu não aprendi e não domino bem. Já tentei, mas é uma tragédia. Então eu faço o mínimo, mas eu me viro. Eu não garro, eu me viro. Mas eu vi no gesto do Flávio o quê? Uma atitude de carinho, uma atitude de preocupação. Ele podia lembrar de tanta gente, veio na cabeça dele, aí eu vou levar uma sopa para o padre. E foi o meu jantar. Agora eu pergunto, nesse gesto, ele precisa me explicar o gesto? Ele precisa escrever alguma coisa no pote de sopa? Ele tem que me mandar mensagem? O gesto vale mais do que 1000 palavras. A atenção não custa. Você lembrar de alguém e fazer uma surpresa não custa. Você tratar bem quem você ama não custa. Uma pessoa assim agrada a Deus. Este é o jejum que Deus quer. Você se preocupar com os outros e não só com o seu umbigo. E uma pessoa que vive assim, sobre ela brilha a luz, a saúde se recupera, a justiça está caminhando, a glória do Senhor segue. Ela invocará a Deus, será entendida, pedirá socorro, o Senhor dirá, estou aqui. Porque não é falar, é agir. E quantas pessoas estão presas somente ao rito, somente à prática, esvazia-se a caridade. A caridade precede o rito. Entendem isso? A caridade precede a missa. Ué, padre, onde está na Bíblia isso? Está na Bíblia. Se você chegar na frente do altar para apresentar a tua oferta, e você lembrar que alguém tem algo contra ti, larga a tua oferta, meu filho, sai da igreja, procura esta pessoa, se reconcilia com ela. Aí depois que você fizer o que é próprio do cristão, volta e apresenta a tua oferta. Gente, aproximar desta mesa
é muito fácil. Igreja, até cachorro entra, não é assim? Não tem aquela piadinha? Por que o cachorro entrou na igreja? Porque encontrou a porta aberta, exatamente. Por que tem gente que entra na igreja? Será que é só porque a porta estava aberta? Não veio buscar nada? Não veio trazer nada? E além disso, não veio ser nada? Meus irmãos, como os bons mineiros, estou falando bons mineiros, porque como a missa é transmitida, tem gente do Brasil todo, certas coisas, as pessoas falam, padre, tem certas coisas que os mineiros falam que a gente não entende, então eu fico traduzindo. Mas nós estamos com a faca, o queijo e goiabada, né? Vamos pôr uma goiabada aí. Nós temos até a goiabada. Gente, a igreja nos dá tudo. Você tem nas mãos a graça de Deus. E tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe. Aí fica preso no rito e não chega à essência. Fica preso ao jejum físico, mas não chega ao coração. Faz a quaresma ritual, mas continua tratando os outros mal. Continua falando mal da vida dos outros. Dentro de casa é um demônio. Na igreja é um São Miguel, com a espada do poder. Mas é chegar em casa é uma tragédia. Deus não se compactua com gente assim. Eu estou pregando para mim, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Estou falando para você, não é carapuça, é para você não ser uma pessoa assim. Não é para o padre, não é porque está do seu lado, é para Deus. Que se você for assim, Deus não vai te abençoar. A tese da leitura é essa, eles estão reclamando, oh meu Deus, a gente faz jejum e não foi abençoado. A gente passou um dia de mortificação e não foi agraciado. Deus falou, eu preciso de jejum de vocês aí? Você acha bonito o que você está fazendo? Não come, mas não trata o outro bem. Vê um nu e não veste, é um peregrino, não acolhe, a sua família trata mal, desvia dinheiro, fala do outro. Mas que jejum que é esse? E olha o evangelho, como que ele dá uma amarração na primeira leitura. Eles estão preocupados com a lei. E qual é a lei? A prática do jejum, principalmente no dia de sábado. E eles vão até Jesus. E ninguém, olhem, hoje tem que aprender a ler a Bíblia. Quanto é que este pessoal que questiona Jesus, chegou para Jesus para falar com ele, olha, eu ouvi uma pregação sua que me tocou o coração. Eu vi o senhor curando um cego, fazendo um paralítico andar, um surdo ouvir. Bonito isso que você faz. Eles não falam isso. Lê a Bíblia toda. E isso não está interessado. Eles estão de olho em Jesus para ver o que ele não está fazendo, que deveria fazer. E no caso aqui, jejum. Então eles chegam até Jesus e perguntam, por que razão? Olha aqui. Vocês entendem isso? Por que razão? Onde que é a razão? Jesus não está aqui. Onde que ele está? Jesus está no nível do coração, da vida. Eles estão querendo entender por que razão nós e os fariseus, nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os meus discípulos não. Jesus, ele brinca com as palavras. Por acaso os amigos do noivo podem jejuar, podem fazer luto, e quando o noivo está com eles? Jesus está se referindo ao casamento daquela época, que as amigas da noiva tinham lamparinas acesas para acolher o noivo. Os amigos do noivo eram responsáveis pela alegria da festa. Quanto mais grito, quanto mais abraço, quanto mais alegria, eles estavam felizes com o casamento. Aí Jesus pergunta, você vai na festa do casamento, os amigos do noivo estão de luto? Os amigos do noivo fazem jejum? Não, pelo contrário, comem, bebem, fazem festa. É por isso que os meus discípulos não fazem jejum. O que Jesus está se referindo? Ele é o noivo, bodas de Caná. Quem é a noiva?
a humanidade. Então, se Jesus está com eles, eles não precisam jejuar, porque eles não estão ali para cumprir um ritual judaico, mas para aprender com o mestre da vida. Mas Jesus não está desprezando o jejum, ele está levando o jejum a um outro nível. Não é um jejum físico apenas, é um jejum espiritual. Dias virão em que o noivo será tirado. Quando que o noivo será tirado? No beijo de Judas. Jesus é preso, ele é tirado dos seus, os seus fogem como ovelhas sem pastor. Nesse período, até Jesus morrer e até no domingo da ressurreição, os discípulos viveram um luto, não externo, mas no coração. Eles ficaram entristecidos. A tristeza dos discípulos pela morte do noivo é o jejum que agrada ao coração de Deus. Bonito. Não que nós não devamos jejuar, a questão não é essa. O jejum é uma prática e que nós devemos praticá-la, mas não é um jejum apenas no corpo. Ô gente, não vou falar onde não. Tem um Instagram por aí. Tem que ter muita paciência. É uma mulher que mexe com dieta low carb. Não tem isso? E no Instagram dela está escrito assim. Estou falando mal não, você não sabe quem é. Estou falando mal também, né? Está escrito assim: aproveita que é quaresma e una o útil ao agradável. Jejum, além de ser uma prática, o intermitente é ótimo para emagrecer. Tadinha, ela está vendendo o peixe dela, ela mexe com isso. Mas o jejum não é para isso. Eu vou fazer jejum para eu emagrecer. Vou fazer jejum porque é bom para a pele. Vou fazer jejum porque aumenta a imunidade. Espera aí, meu filho, você pode fazer jejum em qualquer época do ano, precisa ser quaresma. O jejum quaresmal, ele não é um jejum de corpo apenas, é um jejum que chega à alma, ao coração, ao espírito. O jejum é a oração do corpo que clama em nós a conversão. É isso que as leituras estão nos passando. O jejum pelo jejum, tem muita gente aí que faz jejum intermitente ou não tem? Eu fui numa nutricionista ano passado, ela falou: padre, 2 vezes por semana jejum intermitente. O senhor não vai engordar. Por que é esse negócio de jejum intermitente? O senhor come no dia anterior e no outro dia o senhor come depois das 4 da tarde. Falei: como que chama isso aí? Jejum o quê? Intermitente. Meu filho, intermitente rima com doente. Se eu fizer isso eu vou ficar doente. Eu vou comer 4 horas da tarde? Não, padre, melhora, mas é bom mesmo, eu li. É algo maravilhoso. E eu aconselho, façam jejum intermitente. Emagrece. As células boas vão destruir as células ruins, melhora a aparência da pele, unha, cabelo. Tá bom, isso é jejum intermitente. O que eu estou pregando para vocês não é jejum para a saúde física, é jejum para a saúde espiritual. O jejum da quaresma, ele mortifica o corpo para que eu seja melhor. E uma vez melhor, eu trate os outros também de maneira mais digna. E tratando os outros de maneira mais digna, eu aprendo que eu tenho que me tratar também melhor. Há pessoas que tratam muito bem os outros, mas se tratam muito mal. Incentivam os outros, mas boicotam os próprios sonhos. Impulsionam todo mundo para frente, mas você não anda. Para você a vida parou. Então nós devemos amar os outros, mas amar a nós mesmos. E aqui fica o dever de casa. O dever de casa. Para mim e para vocês. Eu estou falando dever de casa porque o meu eu já fiz. De manhã eu já fiz, mas farei de novo com você. A minha sugestão a todos que aqui estão, e você que nos acompanha, você vai rezar, não é ler não. Ler você pode ler historinha de Chapeuzinho Vermelho. Você vai rezar o Salmo 50, chamado de Miserere, ou Misericórdia. É o Salmo de Davi, clamando a Deus o perdão. É o Salmo da missa de hoje. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia.
Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai em mim completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Pois não são do vosso agrado os sacrifícios, e se oferto os holocaustos, o rejeitais. Olha o verdadeiro jejum. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezais um coração arrependido. Beleza, hein? O Salmo 50 é o salmo de cabeceira da quaresma. Nós devemos rezar e ler este salmo, se possível, diariamente. Coloque isso como um dever de casa. Antes de deitar, leia e reze o Salmo 50. Este é, amanhã, no meu perfil no Instagram, o terceiro desafio: rezar o Salmo 50. Ele nos leva ao coração da quaresma, não viver a exterioridade da fé, mas ir para o coração. Meus irmãos, encerrando, você nota que tudo a respeito da quaresma, de sermos abençoados ou não, transformados em luz ou não, agradando o coração de Deus ou não, você viu que tudo isso parte de uma decisão sua e minha? Eu não posso fazer jejum por você, eu não posso viver a sua vida, eu não posso fazer as suas escolhas. Sua alma, sua palma. Faça a sua vida de acordo com a palavra. Não existe isso: eu estou com fome, coma para mim. Eu estou com sede, pega um copo d'água para mim. Estou doente, toma remédio. Não. Nós precisamos assumir a nossa fé quaresmal e cuidadosamente vigiar as nossas escolhas, as nossas opções. E não tenha dúvida, meu irmão, minha irmã, eu estou baseado na palavra de hoje. Não tenha dúvida do que eu vou lhe dizer agora. O que importa é o olhar de Deus para a sua vida. O resto é opinião. Agrade a Deus. Você vai orar para a glória de Deus. É jejum para a glória de Deus. Vai ajudar alguém para a glória de Deus. Vai tratar as pessoas da sua casa melhor, principalmente as que não merecem, porque tem gente difícil mesmo, tem gente implicante mesmo, tem gente rabugento mesmo. Ou você vai tratar essa pessoa boa, não é só por causa dela não, é para a glória de Deus. E se nós agirmos assim, os caminhos se abrirão à nossa frente. Nós iremos brilhar na vida de muitos como luz. O Senhor nos abençoará e a graça nos será dada. Recuperaremos a saúde física, teremos um espírito blindado e nos transformaremos neste mundo sal, luz e fermento na massa. Seja uma pessoa melhor para a sua família. Trate bem a sua família. Seja uma pessoa carinhosa com quem você ama e com as pessoas que amam você. E a nossa quaresma terá um outro sabor. Um sabor de conversão, um sabor de amor, um sabor de doação. Que Nossa Senhora nos ajude neste tempo quaresmal a abandonar aquilo que ainda não somos, ou que não deveríamos ser, e nos tornarmos passo a passo a nossa melhor versão. E que a nossa vida seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos conceda a sua graça, que o Senhor nos dê a sua bênção. Põe ordem na minha vida, meu Deus.
põe ordem na minha vida. Concede-me, Deus misericordioso, que eu deseje com ardor o que tu aprovas, que eu procure com prudência, que o reconheça em verdade, que o cumpra na perfeição, para louvor e glória do teu nome. Põe ordem na minha vida, ó meu Deus, e permite-me que conheça o que tu queres que eu faça, e que o cumpra como é necessário e útil para minha alma. Que eu chegue a ti, Senhor, por um caminho seguro e reto, caminho que não se desvie nem na prosperidade, nem na adversidade, de tal forma que te dê graças nas horas prósperas e nas adversas conserve a paciência, não me deixando exaltar pelas primeiras, nem abater pelas segundas. Que nada me alegre ou entristeça, exceto o que me conduz a ti ou de ti me separe. Que eu não deseje agradar, nem receie desagradar, senão a ti. Tudo que passa se torna desprezível a meus olhos, por tua causa, Senhor. E tudo que te diz respeito me seja caro, mas tu, meu Deus, mais do que o resto. Que eu nada deseje fora de ti. Concede-me, Senhor meu Deus, uma inteligência que te conheça, uma vontade que te busque, uma sabedoria que te encontre, uma vida que te agrade, uma perseverança que te espere com confiança, e uma confiança que te possua, enfim. Concede-me ser atormentado com as tuas dores pela penitência, recorrer no caminho aos teus benefícios pela graça, gozar das tuas alegrias, sobretudo na pátria pela glória. Tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos no instante de silêncio deixar que a nossa alma fale ao Senhor, apenas com o som do órgão, este instrumento tão bonito, que nós sejamos agora elevados em oração. Apresente o Senhor o teu tempo quaresmal, e qual o seu propósito para esses 40 dias. E vamos contemplar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe para a cruz e faça a sua oração. Como em todas as missas da família, nós vamos finalizar concedendo a bênção do Santíssimo Sacramento. Vamos apresentar a Jesus as nossas intenções, aquilo que se encontra no fundo do nosso coração, com um pedido que o nosso jejum lhe seja agradável. Cantemos.
Rocha Santa, Tu és o pão da vida, ó sacramento tão grande, incomparável, sagrado corpo e sangue do Deus vivo, Cordeiro Santo, nova aliança. Rocha Santa, maná dos peregrinos, neste deserto, o pão que nos revigora, dos que procuram a terra prometida, Tu és a fonte que jorra água viva. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, nós os colocamos na vossa presença. Tu estás conosco. Eu não estou sozinho. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus misericordioso, que não quer a morte do pecador, que não quer o nosso distanciamento. Pelo contrário, Tu vieste a nós para que tivéssemos vida e vida em plenitude. Quantas vezes, Senhor, nós não temos esta vida, porque nos perdemos nas encruzilhadas do mundo, nas seduções do mal, nas sugestões do maligno. Mas na Tua presença, Senhor, nós nos colocamos e queremos tomar como nosso o salmo do rei Davi. Queremos, Senhor, reconhecer o nosso pecado, a nossa culpa, para celebrarmos bem este tempo quaresmal. Os nossos pecados, Senhor, são como um empecilho à Tua graça. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti.
tende piedade. Ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Purifica-me, Senhor. Purifica a minha família. Purifica a minha saúde. Apresenta para Jesus o que na sua vida precisa ser purificado. Purifica meu casamento, purifica o meu trabalho, purifica minha mente, purifica meu coração. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço, Senhor, toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei. E pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Talvez as pessoas não viram, talvez ninguém saiba, mas o Senhor estava olhando para mim e eu reconheço, eu pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta o holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. É assim, Senhor, que nós nos colocamos na vossa presença, iniciando este tempo quaresmal. Nós temos consciência do nosso pecado, da nossa culpa, mas nós temos também consciência do grande amor que tu tens por cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma boa quaresma, que o nosso jejum seja um sinal da nossa penitência interior, que a nossa oração seja verdadeiramente diálogo contigo, que a nossa esmola não seja em sinal que somos melhores que os outros, mas que queremos ajudar os outros em teu nome. Tu és o nosso ontem, hoje e sempre. Com o nosso canto, vamos preparar o nosso coração para recebermos a bênção do Santíssimo Sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e
Trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhe destes o pão que contém todo o sabor. Oremos. Senhor, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos experimentar sempre em nós o fruto da vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com muita fé, recebamos a bênção do Santíssimo Sacramento e que esta bênção nos ajude a viver intensamente esta quaresma e os exercícios propostos para este tempo forte de conversão.